E agora a gente conversa com ela, a Gigi Reis, como ela é conhecida, mas cujo nome completo é Giocely Terezinha Ávila Reis, que é administradora e aposentada da Caixa, publicou esse artigo hoje no Globo, que vale muito a pena ler, mas que ela vai detalhar aqui de viva voz para vocês. O título era A Corrupção Descontada no Contra-Cheque, sobre as vítimas da corrupção e as manobras da PGR e do STF contra os acordos de leniência. Gigi Reis, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Felipe. Pela disponibilidade. Boa noite a todos. Gigi, em primeiro lugar, até para você se apresentar aqui para o nosso público, como é que começou essa luta específica em defesa daquelas pessoas atingidas pelos rombos deixados pelos esquemas de corrupção? Muitas vezes no noticiário, até na nossa análise, a gente fala das empresas, dos grandes empresários, das decisões dos ministros do STF, mas as vítimas parecem que são colocadas em segundo plano. Então, aqui a gente quer, através, evidentemente, desse papo com você, dar cara também às vítimas e considera isso muito importante. Te agradeço muito, Felipe, por essa oportunidade. A minha geração é uma geração que trabalhou na Caixa Econômica por 30 anos. Alguns ainda não trabalham, alguns milhares ainda trabalham. E certamente, quando saírem, terão aí de 30, 35 anos de empresa. Então, é um casamento com essa que é a instituição pública que honra o povo brasileiro com seu atendimento, a população de baixa renda, um atendimento inclusivo, e todos os produtos e serviços que fizeram da gente parceiros da sociedade brasileira. Então, quando a gente trabalha na Caixa, estou falando da minha geração, né, que eu brinquei com você antes aqui, que era boomer, né? Quando a gente trabalha na Caixa, a gente entrega a nossa vida para a Caixa. É uma história, é um casamento. Então, foi assim que nós contratamos com a empresa que nos ofereceu, né? Entramos para a Caixa e ela nos ofereceu aí aposentadoria complementar, contratada conosco no início do nosso trabalho na empresa, logo que passamos o concurso, passamos a vida inteira aí trabalhando e pagando religiosamente todo mês uma parcela para compor a nossa aposentadoria complementar. Então, quando a gente chega ao final dessa trajetória de vida, em que cada um de nós, muitas vezes, trabalhou em 30, 15, 20 cidades, agências, peregrinou pelo Brasil, né? É muito comum isso entre nós, né? Quando a gente vê, quando a gente chega ali por volta de 2012, 2013, 14, 15, a gente se depara com essa notícia horrorosa, né? Uma notícia assim que nos tirou o chão, uma quebra de fidúcia muito grande, porque aquilo que a gente considerava o nosso plano de aposentadoria, que nos daria um pouco de qualidade de vida no final dessa jornada de 30 anos, a gente descobre déficits bilionários no nosso fundo de pensão. E assim aconteceu com outros fundos, né? Com Salles, com Petros, mas no nosso caso específico, quando isso sucede com trabalhadores da Caixa Econômica Federal, que estão ali em todos os municípios do Brasil, atendendo a sociedade brasileira, a gente perde o chão. Foi o que aconteceu conosco. Nós perdemos o chão, porque aquela quebra de fidúcia jamais poderia ter sido imaginada por nós. Nunca. Nenhum de nós trabalhou imaginando que, ao final de 30 anos de trabalho, na hora da gente, na terceira idade, no momento mais vulnerável da nossa vida, mais fragilizados, em que a nossa saúde já foi entregue ao nosso empregador durante todas essas décadas, na hora que a gente precisa desse retorno, a gente descobre que a gente vai pagar rombos da corrupção. Pois é, Gigi, só registrando, FUNCEF é o Fundo de Pensão dos Funcionários da Caixa Econômica Federal. Da Caixa Econômica Federal. Você citou o Postales, que é o equivalente dos Correios, o Fundo de Pensão dos Funcionários dos Correios, e tem o Petros também, da Petrobras. Inclusive,
no seu artigo, a senhora fala que os aposentados da Caixa, Petrobras, Correios e outras estatais são vítimas diretas de enormes e sucessivos esquemas de corrupção. Agora, a senhora falou da aposentadoria, então, esses cheques que estariam previstos no contrato assinado desde o ingresso como funcionária dessas estatais, eles estão vindo com desconto em razão do déficit bilionário que foi deixado nesses rombos, porque a situação nesse momento, para contextualizar para todo mundo entender, é de suspensão de multas dessas empresas que confessaram suborno. Então, Dias Toffoli, por exemplo, ministro do STF, suspendeu a multa de 10,3 bilhões de reais da JIF. Depois ele suspendeu da Odebrecht, ali em torno de 3,8 bilhões de reais, um valor que chegava até a superar 8 bilhões, se fosse atualizado. E agora o André Mendonça fala assim, vamos todo mundo renegociar, e ainda fica absolutamente incerto se vai haver um valor e qual será o valor dessa multa, mas certamente menor do que aquele previsto inicialmente. Então, como é que funciona, na prática, na vida de vocês, esse desconto? Quer dizer, vocês estão recebendo menos mensalmente do que estava previsto, é isso? Sim. Nós temos, quando você aposenta, vou tentar colocar de uma maneira bem prática. Nós somos empregados da Caixa Econômica Federal, temos um plano de aposentadoria complementar e a gente contribui a vida inteira para esse plano para poder sacar, receber valores de complementação à nossa aposentadoria quando a gente aposenta. Bom, com a ocorrência desses déficits bilionários, a partir do número X de déficits registrados consecutivamente, o fundo de pensão cobra um equacionamento, ele debita um equacionamento na sua conta, porque ele vai reequilibrar as contas do fundo, para garantir a solvência ao longo do tempo. Então, acima de um valor X de déficit, é devido o pagamento desses equacionamentos. Então, hoje, uma turma de em volta de uns 45, 50 mil, pagam aí um equacionamento, aliás, 3, que geram mais ou menos 30% de déficit na nossa aposentadoria. Então, eu recebo todo mês, sendo que ali, na hora que eu recebo a minha aposentadoria complementar, que eu trabalhei a vida inteira para ela, eu recebo ali desconto, equacionamento 1, equacionamento 2, equacionamento 3. Somados, eles vão dar em torno de 30%. Eu sou aposentada e milhares também são, mas os colegas da Ativa, que também fazem parte desse plano maduro, que a gente diz maduro, eles também têm esse rombo nas contas deles mensais, nas contas mensais. Então, o desesperador disso, Felipe, é que, além da injustiça, da gente estar pagando por contas, por prejuízos que não foram dados por nós, por déficits bilionários que não foram nós que demos esses déficits, a única coisa que a gente fez na Caixa foi trabalhar a vida inteira, por 30, por 35 anos. Além da gente pagar isso, incide sobre esse valor imposto de renda. Quer dizer, retira do meu salário 30% do que eu recebo, 30%. E sobre esses 30%, eu ainda pago imposto de renda. E a explicação que eu ouvi para isso, de uma representação nacional dos participantes, é que nenhum governo quer abrir mão de arrecadação. Ora, e eu também não quero abrir mão da decência, porque eu sou trabalhadora, que trabalhei a vida inteira, eu estou tirando do meu salário 30%, eu vou pagar imposto de renda em cima desse valor que eu não recebo, entende? Então, assim, a gente começou a ficar desesperado, eu acho que é a expressão certa a usar, porque muitos de nós já morreram nesse enfrentamento. Já há muitos anos que a gente está pagando esses equacionamentos, cada um deles por 17 anos. Então, a gente paga 3 equacionamentos, né? A gente paga imposto de renda em cima desses equacionamentos, desses valores cheios, a gente tem desconto do nosso plano de saúde em cima também desses valores, quer dizer, os aposentados, eles estão sendo violados de uma maneira grotesca. É um sentimento de muita humilhação,
de muita subserviência, de muito desassossego, de abandono, entende? Esses acordos que você mencionou aí, existe, né? Está aí em toda a imprensa, porque a nossa luta é uma luta extremamente decente e séria. A gente não usa absolutamente nada da nossa fala para poder misturar com nenhuma agenda política que pudesse manipular a nossa causa, que é uma causa técnica, uma causa legítima. A gente viu que houve uma contaminação da Operação Lava Jato, né? Foi amplamente divulgado na imprensa, o nosso STF reconheceu essa contaminação, ok? Não vou devagar sobre isso. Mas a Operação Greenfield, ela nasceu no corpo de uma CPI dos fundos de pensão. Os primeiros passos da Operação Greenfield foram ensaiados ali. Então, há todo um trabalho seríssimo do Ministério Público Federal que se debruçou em cima de uma série de documentações para poder fazer nascer a Operação Greenfield. Certo. E Gigi, aqui, obviamente, nós temos muitas contestações a isso que a senhora falou sobre o STF apontar contaminações da Lava Jato. A gente analisa caso a caso, evidentemente, isso seria uma discussão ainda Sim. mais aprofundada. Muito amplo. Agora, eu queria registrar que o acordo entre a JIF e o Ministério Público Federal, como eu citei na minha matéria de capa recente na Cruzoé, a história da fake news contra a transparência internacional, ele previa que 8 bilhões de reais seriam pagos diretamente às entidades lesadas, que são União, PNDES, FUNCEF, Petros, CEF e FGTS. Então, 8 bilhões daquela multa de 10,3 bilhões iriam para essas entidades, obviamente. Tem um quinhão aí que iria para o FUNCEF, o Fundo de Pensão da Caixa Econômica Federal. Eu vou passar a palavra para o Carlos Graeb, que também está aqui para participar dessa entrevista, depois desse resumo aqui que contextualiza para os nossos espectadores, para ele fazer uma pergunta para a senhora. Graeb, com você. Oi, Gigi, boa tarde. Eu queria continuar um pouco nessa linha de esclarecer os detalhes do caso, né? Exatamente de que forma, como o Felipe estava observando agora, uma fatia considerável desses muitos bilhões que seriam pagos pela JIF iria para os fundos de pensão. Eu queria entender como a JIF acabou lesando, ou o esquema de corrupção do qual a JIF participou, acabou lesando os fundos de pensão. Como é que isso se deu? Por que é que os fundos de pensão acabaram sendo vítimas desse esquema? Você pode explicar, por favor? Ô, Grael, eu vou te dizer o seguinte. A Caixa Econômica Federal é uma empresa que caminha para os seus 200 anos. A Caixa Econômica já ganhou várias premiações no mercado como gestora excelente de fundos, ok? Então, quando a gente começa a ler os relatórios da Greenfield, os relatórios dos fundos de pensão, e a gente vê movimentação envolvendo empresas diversas do grupo, e a gente constata ali, né, pela apuração, a apuração ela é devida por quem tem competência para tanto, não é o nosso caso, né? A gente sofre o impacto dessa situação, mas a apuração não é nossa, né? Então, o que eu vou te falar é que quando celebraram esses acordos de leniência, eles assumiram corrupção em série, em várias operações. Então, se eles assumiram essa corrupção em série, como é que hoje, a essa altura do campeonato, com dezenas de milhares de trabalhadores, mais de 100 mil, considerando a nossa situação, Petros, como é que a gente vai enxergar essa multa como sendo descartável, como sendo... vamos tirar essa multa, esse negócio está muito caro, e vamos deixar isso para lá, e bola para frente. Não, porque à medida que vai essa bola para frente, nós, os trabalhadores, estamos ficando para trás. Eu não vou te dizer quais são as operações específicas que foram apuradas no corpo da Operação Greenfield,
porque isso compete ao Ministério Público, mas eu vou te falar, doutor Anselmo Luiz Cordeiro, doutor Anselmo Cordeiro é uma pessoa que tem a nossa mais alta estima, a gente acompanha há muitos anos, desde o início dessas operações, o trabalho sério, meticuloso da Operação Greenfield, que ele era o chefe natural dela, o primeiro chefe da Operação Greenfield. Então, a gente tem convicção, né? E os próprios devedores, as próprias empresas, porque elas assumiram esse acordo de leniência dentro de uma relação sem contaminação alguma. Então, o que eu vejo hoje é que estão misturando tudo, jogando tudo numa vala comum, como se essa contaminação que veio de Curitiba alcançasse esse trabalho seríssimo que foi capitaneado em Brasília, e não é o caso. Definitivamente não é o caso. Você vai pesquisar aí, vai encontrar uma série de manifestações do doutor Anselmo, inclusive... Oi, querido, sim? Deixa eu só fazer uma pergunta mais genérica. Eu sim, entendo que você não queira entrar nos detalhes, mas foram o quê? Investimentos que os fundos fizeram para essa empresa? Foram empréstimos? Só me diga qual espécie de negociação ou de operação financeira foi feita para criar um buraco no caixa de vocês. Sim, operações financeiras, nós temos vários fundos, investimentos em empresas. Então, é uma série de coisas que eu realmente não quero detalhar, porque não é da minha competência e eu não me sinto nem qualificada. Deixa eu só detalhar um pouquinho, então, porque a gente fez a cobertura, obviamente, da Operação Greenfield, como fez da Lava Jato, no site O Antagonista. Então, por exemplo, se a gente resgatar aqui uma notícia antiga sobre essa operação no nosso site, a gente vê o título: Greenfield cobra 5,3 bilhões de reais de 14 acusados por fraudes de Joesley, na Petros e Funcef. Então, naquele momento, a Força Tarefa tinha denunciado 14 pessoas envolvidas num esquema que teria turbinado com dinheiro da Petros e da Funcef, quer dizer, com dinheiro dos fundos de pensão, a empresa Eldorado Celulose, que é dos irmãos Batista, do grupo JF. E a delação do Joesley ajudou, evidentemente, com elementos para que essa denúncia fosse feita. Então, havia ali acusação de corrupção, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta dos fundos de pensão. O Joesley Batista pagou 30 milhões de reais aos gestores dos fundos de pensão em troca de aportes de $500 milhão no Fundo de Investimentos e Participações Florestal de 2009 a 2015. Então, é uma propina paga com o uso de notas fiscais frias, offshores, transferências bancárias, um apartamento em Nova York e entregas de dinheiro em espécie. Tem muito mais detalhes, é só procurar no baú de antagonista.com.br a respeito dessas operações, mas o Joesley estava pagando propina para receber vantagens e o dinheiro dos fundos de pensão estava sendo usado nesse esquema. Diga, Gigi. Sim, você está falando isso, né? Eu conheço essas operações, eu não me sinto confortável para falar delas, porque eu acho que é uma outra área que eu não quero misturar. Mas eu te pergunto, as verdadeiras vítimas da corrupção, elas não são ouvidas nesse processo, elas não são vistas nesse processo. E quando nós pagamos, quando é retirado do nosso salário, né, para poder cobrir esses rombos, não está havendo uma transferência de renda dos aposentados para essas empresas, quando elas deixam de pagar a multa, seja lá a combinação legal que foi ali, em função desses crimes constatados, verificados, né? Então, será que isso não significa uma transferência de renda absurda de idosos da terceira idade, de aposentados, trabalhadores? Porque a gente fala, Felipe e Grael, a gente fala em bilhões, mas o que a gente esquece é que esses bilhões, eles são saúde, remédio, sacolão, padaria, transporte, alimentação,
sabe? E essa coisa do aposentado ficar invisível, parece que a corrupção acontece num cenário e ali ela transita, e os que sofreram o peso desses malfeitos, desses compadrios, dessas agendas horrorosas, eles, no final das contas, acontece uma audiência, né, em que os aposentados, eles não são lembrados, eles não são vistos. Então, Gigi, deixa eu só dar uma informação que ilustra o que você está falando, porque eu vi a notícia, vi a decisão do ministro André Mendonça do STF, de agora refazer esses acordos. Obviamente, a gente acredita que os valores vão ser acertados de uma maneira mais confortável para todo mundo, e foram convocados para a audiência de conciliação que resultou nessa decisão os partidos que apresentaram a ação, quer dizer, PSOL, PCdoB e Solidariedade, representantes da PGR, da AGU, Advocacia Geral da União, da CGU, Controladoria Geral da União, do TCU, que é o Tribunal de Contas, e das empresas envolvidas, essas que confessaram os crimes. Quer dizer, não houve representação de vocês, Gigi, das vítimas, de funcionários que hoje estão aposentados e deveriam receber e estão tendo desconto? Eu não vi nenhuma das nossas representações, nada sendo chamado para esse encontro. Eu imagino, eu fiquei muito interessada e acompanho muito, desde 2013, 14, que eu trabalho, a minha vida está absolutamente dedicada a esse enfrentamento, por egoísmo, porque eu estou defendendo os meus próprios interesses, por empatia e solidariedade, também defendendo os interesses de todos os meus colegas, que passam por essa situação absurda. Mas parece, eu não tenho certeza, mas parece que foram duas advogadas da FUNCEF, mas eu não fiquei sabendo da presença de nenhuma representação nossa. E outra coisa, partidos de esquerda, vou te falar com absoluta franqueza, porque essa liberdade com que a gente trata o nosso assunto nos dá coragem para perseverar. PSOL, PCdoB, Solidariedade, eu tenho muita simpatia pelos três partidos, especialmente pelo PSOL, tenho muita simpatia, mas foi frustrante para nós, foi muito doloroso ver toda essa movimentação sem ouvir as vítimas, porque são partidos que têm essa perspectiva da esquerda, de um histórico de defesa das pautas sociais, dos trabalhadores, e isso doeu muito, porque parece que essa coisa da corrupção, esses bilhões todos, eles cegam os agentes envolvidos com relação a quem são os prejudicados. Mas nós existimos, nós somos de carne e osso, e eu registro a minha frustração, embora admire muito os partidos e os respeite historicamente em suas pautas, eu fiquei muito frustrada quando eu vi essa movimentação para poder acabar com essas multas, né, suspender essas multas. Puxa vida! Então, nós vamos pagar os rombos, esses rombos não serão corrigidos, e nós vamos assistir inertes toda a mobilização de partidos que historicamente estão ao lado dos trabalhadores, fazendo uma composição com essas empresas que, em tese, para mim, qual outra expressão que eu posso usar? São corruptas, agiram de forma corrupta. E nós, os trabalhadores, vamos pagar, aliás, vamos não, nós já estamos pagando, nós pagamos, assim, quase que um financiamento habitacional. Nós pagamos 30% do que a gente recebe todo mês, entende? Então, muita gente já morreu, você mostrou aí uma faixa, e é uma faixa que a gente põe nas manifestações, cada hora a gente troca para colocar nomes, sabe, de outros colegas que partiram sem a menor perspectiva de reparação. Gigi Reis, muitíssimo obrigado pela sua participação. Fica aqui registrada a sua frustração, também a sua indignação, e vamos acompanhar, obviamente, todo esse processo, sempre exercendo a vigilância sobre o poder e sobre as decisões que estão sendo tomadas, muitas vezes contra os interesses de cidadãos comuns que ficam sem força
política, para ter alguma influência decisória. Muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Te agradeço muito, Felipe, por essa oportunidade. Há vítimas nesses processos todos, acordo de leniência, multa, há vítima. E as vítimas somos nós, trabalhadores de uma vida.